Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da quarta semana de Meio Ambiente da Escola Agrotécnica. Eu sou a professora Jéssica Tosi Lima, sou engenheira agrônoma e hoje nós vamos falar acerca de plantaterapia. Você sabe o que é plantaterapia? Já escutou falar ou é um termo novo? Você sente quando você vê essa imagem? Quais são as informações que essa imagem está passando para você? As imagens estão passando para você? O que duas gerações diferentes lidando com as plantas te trazem de informação? Ou quando apenas uma pessoa está lidando com as plantas e está extremamente calmo? O que isso significa para você? O que o contato com a natureza tem a ver com planta terapia? Ou o que tem a ver com terapia? Ou o que de fato é a planta terapia? São muitas perguntas. Nós vamos responder todas elas. A planta terapia nada mais é do que a terapia com plantas, ou a prática da jardinagem como forma de você melhorar o seu contato com a natureza, ou até mesmo iniciar aquele contato que você perdeu ao longo dos anos. A prática da jardinagem, seja ela com flores, folhagens ou uma simples horta, ela tem sido uma forma de a gente estar se aproximando da natureza, além também de estar esvaziando nossa cabeça dos problemas que nos acercam no dia a dia. Quando a gente tem esse ato de mexer na terra, esperar que uma planta se desenvolva desde do semeio da semente até a produção, seja de frutos ou de flores, ter a apreciação desse ciclo de vida da planta, ela traz cada vez mais benefícios às pessoas que resolvem iniciar esse contato com a natureza, ter plantas ao seu redor. Por quê? Porque o contato com a natureza ele faz parte da condição humana, que ao longo dos últimos anos a gente tem perdido cada vez mais. Nosso estilo atual de vida tem nos privado desse contato com a natureza. Na maioria das vezes, essas pessoas que estão perdendo o contato com a natureza, eles só vêm a ter esse contato quando? Num feriado, no fim de semana, ou quando ele vai para um sítio, uma chácara, ou uma fazenda, até mesmo durante as férias. Acontece também daquelas vezes quando você vai visitar alguém e essa pessoa tem plantas e você acaba fazendo algumas perguntas, tirando dúvida, pensando até mesmo e se questionando quando é que você também vai ter suas plantas, quando você vai começar a cultivar elas. Porém, a gente começa a colocar algumas dificuldades e desculpas. Que eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu estudo demais, minha vida é corrida, eu não tenho espaço, meu espaço é muito grande, eu vou ter que gastar muito dinheiro, vou ter que pagar para alguém fazer. Então a gente começa a colocar dificuldades. Mas antes de mais nada, gente, antes de eu pensar, até mesmo criar uma desculpa, eu preciso buscar uma alternativa. Não, eu não tenho que só criar uma desculpa ou dar uma desculpa. Eu preciso arrumar meios alternativos de não dar essas desculpas para eu começar a mexer com plantas. Eu posso iniciar esse contato como? Cuidar de uma simples horta, um pequeno jardim, ou até mesmo eu não quero nada grande. O que eu posso estar fazendo? Eu posso lidar apenas com um único vaso. Uma única planta num vaso, ela já começa a ajudar a retomar essa nossa essência, que é natural do nosso ser, que é o contato com a natureza. Então lá, você escolher uma planta, até mesmo que seja rústica, num vasinho, você começar a cultivar ela, você vê o crescimento e desenvolvimento dela, ele começa a te dar mais ânimo para você estar buscando novas plantas e aumentando a sua quantitativa de vasos. Então, visando essa busca pelo bem-estar, quando a gente tem a contemplação e a integração com a natureza, esses efeitos, eles têm fins terapêuticos. Por quê? Porque eles nos promovem essa sensação de bem-estar. Imagina, eu semear uma planta e ver todo o seu desenvolvimento. Eu ver até mesmo a frutificação ou floração, acaba trazendo aquela sensação de dever cumprido, que você fez de forma correta. Então, acaba te dando cada vez mais vontade de continuar trabalhando e lidando com as plantas. Quando a gente também fala de benefícios dos jardins, outro benefício que tem sido cada vez mais buscado por algumas pessoas,
é a questão do convívio familiar entre os membros da família, onde eu posso envolver, que nem eu mencionei anteriormente, diferentes gerações. Então, um exemplo muito grande que a gente tem é você colocar crianças envolvidas e estimuladas para ter a noção de responsabilidade, onde ela vai ter a sua plantinha, que ela mesma vai preparar o vasinho, que ela vai semear a semente dela, que ela vai estar irrigando, vai estar cuidando, fazendo toda a manutenção necessária até ela ver essa planta se desenvolver. Então a criança começa a se preocupar com aquela plantinha dela. E aos poucos a criança dá tão estimulada que ela começa a pedir mais plantas. Porque a dela está tão bem, está se desenvolvendo tão bem, que ela já acredita no potencial dela de cuidar de mais vasos, ter mais quantidade de plantas. E isso, gente, não é necessário, não é obrigatório eu ter um grande espaço para me ter um jardim lindo, maravilhoso, com plantas lindas, saudáveis. Eu não necessito de um grande espaço. Se a gente pegar os grandes centros urbanos, muitas das vezes o jardim que você tem dentro do apartamento é um jardim vertical, que é o que a gente vai estar falando mais à frente. Então, ele não tem espaço. Como é que eu vou ter um jardim na minha casa? Como é que eu vou ter o verde no meu imóvel? Isso é tudo concreto. Então, a gente consegue criar alternativas mediante a sua realidade. O que a gente precisa pensar? O que eu quero iniciar? Eu quero uma planta, eu quero uma parede viva, eu quero uma floreira, eu quero um jardim vertical ou não. A minha necessidade hoje é ter uma horta. Não, eu prefiro ervas aromáticas. Então, inicialmente, onde é que a gente começa? É o que você está buscando. Então, lá onde eu quero iniciar, o que eu estou buscando. Qual é o meu primeiro contato que eu quero ter? Muitas das vezes, esse primeiro contato, a gente já pensa, eu quero as plantas mais fáceis de cultivar. Eu quero aquela que eu não vou ter dor de cabeça, eu quero aquela que não vai me dar problema e que é fácil de eu cultivar. A gente já começa por aí. Então, quando a gente começa essa terapia com as plantas, ela já vem desde o ato de semear, que eu mencionei anteriormente. Então, ela vem do semeio, do plantio, da irrigação e do próprio cuidado das plantas. Então, você vai estar beneficiando não só a si mesmo, mas principalmente o meio ambiente e as pessoas que estão ao seu redor. Isso melhora bastante a nossa saúde. Tem um livro chamado, na tradução livre, Horticultura como Terapia, Princípios e Prática. Ele fala que a jardinagem ela é uma prática que é capaz de ajudar a restauração física e mental de quem pratica a própria jardinagem. E isso é uma verdade. Tem muitas pessoas, quando não estão se sentindo bem, buscam ter um contato com a natureza como um hobby para se distrair, para aliviar a pressão que está tendo do trabalho, do estudo ou da família até mesmo. E o lidar com as plantas, você acaba esquecendo de tudo e se preocupa só com as suas plantas. Então esse contato começa a te deixar cada vez melhor. Então essa terapia, a planta terapia, é uma terapia de integração entre o homem e a natureza. E isso não é algo recente, vem desde os primórdios, desde a antiguidade, da Mesopotâmia, dos povos do Egito. Todos esses povos tiveram contato com a natureza de alguma forma. Então, o cuidar das plantas no nosso dia a dia, ele é uma forma de deixar a nossa mente relaxada e, querendo ou não, o nosso corpo mais ativo. Então, manter a natureza pertinho da gente, desse contato, é uma forma de terapia, até porque as plantas ajudam a criar uma aura mais leve, mais natural e até mesmo servem para purificar o ar da casa. Então, nós temos plantas que são purificadoras de ar. Então, elas estão ali trazendo beleza, está trazendo uma terapia para você e também um benefício ao meio ambiente. A plantoterapia, ela nos traz grandes benefícios e vários, inclusive. Eu posso estar citando aqui para vocês como a melhoria da concentração, a diminuição do estresse e do próprio cansaço mental, além da redução dos níveis de ansiedade. Ela também ajuda bastante a qualidade do sono e aumenta a produtividade do dia a dia de quem pratica a plantoterapia.
Antes de mais nada, gente, da gente estar falando a questão de dicas gerais, para posteriormente estar aprofundando em alguns exemplos, a gente tem que compreender que, acima de tudo, não é só eu ter uma planta, não é só eu criar um jardim, mas é primordial eu entender e compreender que um jardim necessita de manutenção adequada. Por quê? A falta da minha manutenção das minhas plantas pode provocar o comprometimento estrutural e eu afetar desde o solo até a planta, da raiz às suas pétalas. Então, eu posso acabar tendo uma grande perda, eu posso estar tendo uma perda natural das minhas plantas, se eu não estiver cuidando delas. Por quê? Porque uma planta requer luz, ela requer nutriente, ela requer água, ela requer cuidados. Você tem que estar acompanhando as suas plantas para saber quando você precisa estar adubando elas, quando você precisa fazer alguma poda, quando você precisa trocar o recipiente dela. Então, a gente tem que também ter cuidado com a sua manutenção. Quando a gente fala de dicas, de cuidados com as plantas, até mesmo a manutenção, eu tenho informações gerais que requer para todas as plantas e tem algumas específicas mediante a peculiaridade de diferentes plantas ou de grupos de plantas. Entre as dicas gerais, eu tenho a irrigação. A irrigação, ela é fundamental para minhas plantas. Por quê? Porque ela vai promover a hidratação e a conservação das plantas, além de manter a umidade no substrato. Então, como é que eu vou saber quando irrigar minhas plantas? Como é que eu consigo ter a certeza que está na hora de eu molhar todo mundo? Que é algumas perguntas que eu escuto bastante. Uma dica que eu dou, que é bem simples e comum e fácil de fazer, é você pegar um palitinho de picolé ou um palitinho de churrasquinho, você inserir no recipiente da tua planta, com muito cuidado e delicadeza, claro, para quando você remover, você retirar, você verificar se aquele palitinho ele saiu úmido ou não. Se ele saiu seco, é sinal que a tua planta está precisando de irrigação. Se ele saiu úmido, você pode estar guardando o período oposto. Se eu fiz isso pela manhã, eu vou refazer à tarde. Se eu vi que diminuiu um pouquinho, eu já posso estar irrigando. Ou eu posso estar deixando também para o outro dia, não tem problema. Claro, você tem que ver também outros sintomas da tua planta, que às vezes ela está com um pouco de umidade, porém a planta está começando a ficar murcha. Isso também é um sinal que a planta está necessitando de água. Claro, tem as suas ressalvas quanto à questão de algum tipo de ataque de praga ou de doença. Outro fator ou outra pergunta que eu escuto bastante é a questão: tá, Jéssica, eu vou colocar o palitinho e verificar como tá as minhas plantas. Eu tenho 100 plantas, eu vou fazer isso em 100 vasos? Então, o que eu sempre costumo fazer para ajudar quem tem esse tipo de dúvida? As tuas plantas de sol, que estão no sol pleno, como é que elas estão? Você vê uma, duas, três, verifica se ela está precisando de água ou não, com essa dica que eu dei, e faz conforme está demonstrando. Se eu vi em 3 vasos que ela está seca, ou eu mesmo fui lá e inseri meu dedo no recipiente e verifiquei que o substrato está seco, eu posso estar fazendo uma irrigação única para todo mundo, porque às vezes se eu irrigo um vaso, não irrigo outro e vou assim num grupo de plantas, quando eu for irrigar novamente, como é que eu vou ter certeza se eu já irriguei ou se eu não irriguei? Então, isso pode acabar fazendo que você perca a planta por falta de água. Então, seguindo a dica que eu dou, eu faço essa comparação com plantas que estão expostas ao sol pleno, eu vejo isso, e posteriormente eu vou ver o grupo de planta que está na sombra, se ela precisa ou não. Se a gente for comparar de modo geral, aquela que está no sol pleno, ela tem uma necessidade de frequência maior de irrigação do que aquela que está na sombra. Isso é normal. Então, eu posso partir desse pressuposto. Outro fator importante, questão das dicas, é a questão das plantas espontâneas, plantas daninhas, ou para alguns também que chamam de plantas invasoras, são as ervas daninhas. Elas podem comprometer toda a saúde das plantas, porque ela dificulta o crescimento do jardim, além também dela estar competindo por água, nutriente e luz, além do oxigênio com as tuas plantas
que você tem interesse, né? Então, aquela que você está cultivando, a planta invasora vai estar competindo com ela. Então, se você não ir lá e combater, fazer a remoção dela, já com auxílio com as suas mãos ou com auxílio de uma pequena enxada, você vai ver que a tua planta de interesse ela está começando a ficar debilitada. Ela começa a ter uma deficiência. A gente tem que ter bastante cuidado também com as plantas invasoras. Até porque às vezes pode vir ser atacadas por algum tipo de praga e doença. Um ponto bem importante quando eu falo de jardins, pessoal, é a questão da adubação. Primeiramente, a adubação ela é primordial para minhas plantas. Ela é necessária porque ela trata da conservação, do crescimento e desenvolvimento das minhas plantas. Minhas plantas podem acabar ficando debilitadas devido à deficiência dos nutrientes. E como recomendação geral, a gente tem na literatura que na maioria das vezes o solo, a questão da quando eu trato de jardinagem, de jardins, eu tenho a questão da adubação recomendada de 3 a 4 vezes por ano. Claro, eu vou ter algumas peculiaridades quanto ao tipo de planta que eu tenho. Então, algumas vai requerer mais quantidade de adubo, mais vezes ao ano, ou até mesmo menos vezes ao ano. Então, eu tenho que também estar observando quais são as minhas plantas e o manejo que eu dou a elas. Outra forma é eu estar observando a resposta que minhas plantas estão dando da forma que eu a estou cultivando. Então, às vezes a tua planta está apresentando alguns sintomas de deficiência e você tem que estar sabendo identificar. Jéssica, eu não sei identificar, eu não consigo identificar. Isso é normal, pessoal. Não tenham medo disso. A gente sempre recomenda estar buscando a ajuda de um profissional da área, porque ele vai saber lhe auxiliar da maneira mais adequada e pontual sobre o que está passando com as suas plantas, o que elas estão necessitando. Quando em questão da adubação, eles vão fazer uma indicação adequada sobre qual tipo de adubo usar e a sua quantidade. Porque às vezes a gente está pesquisando na internet, porque uma grande ferramenta hoje é a internet. E você coleta diferentes informações e acha que se eu pegar todas elas e cruzar, eu vou criar um super adubo, vou colocar bastante, numa quantidade muito alta, porque minha planta vai me responder mais rápido e melhor. Às vezes acontece de você estar causando, na verdade, uma toxicidade à sua planta, e em vez dela estar crescendo mais, você está acabando de destruir a sua planta. Acontece bastante também. Então, a gente sempre recomenda a busca por um profissional da área. Outro fator, quanto à questão das dicas, é o combate de pragas e doenças, porque, que nem eu falei anteriormente, a manutenção ela é de suma importância, porque sem ela eu não vou conseguir manter o desenvolvimento e o crescimento adequado das minhas plantas, porque eu vou ter que estar moldando de alguma forma. Se eu não tenho a manutenção, como é que eu vou moldar essas minhas plantas? E um dos pontos chaves, questão da manutenção, é a questão do combate de pragas e doenças. Se eu não faço adubação, se eu não tenho controle com a erva daninha, se eu não tenho controle ou acabo tendo excesso de irrigação, como é que está a saúde da minha planta? Então, de diferentes pontos eu posso estar debilitando a minha planta e está dando margem ao aparecimento de pragas e doenças. Então, eu tenho que ter bastante cuidado com isso. Das doenças e pragas que acontecem bastante no jardim é a questão de fungos, algumas lagartas e besouros. Então, tenho que ter esse cuidado, porque às vezes você só vê uma lagartinha ali comendo a tua planta, acha que não é nada. Quando você vai olhar no outro dia, já não tem mais planta e está infestado de lagarto. O que foi que aconteceu? Acontece? Acontece. Então, tenho que ter cuidado na observação da primeira vez que eu vi, né? Então, a gente também recomenda a busca por um profissional especializado para ter uma indicação melhor de uma solução, porque não adianta eu falar para vocês, ou vocês irem em algum canto e falar assim, preciso comprar tal produto químico, já está bastante infestado, vou entrar com produto químico. Você sabe como aplicar, você sabe fazer a dosagem correta, você sabe fazer a diluição correta, você sabe utilizar o EPI de forma eficiente e correta. Então, são vários questionamentos. Então, é melhor eu buscar um profissional especializado e ter certeza
do que vai ser feito, do que eu buscar outras soluções não tão confiáveis e não tão adequadas. Então, é um cuidado que a gente também tem que ter com o nosso jardim. Outra dica é a questão das podas e das ferramentas. A poda, ela auxilia muito na manutenção da minha planta. Quando ela é feita, e ela tem que ser feita, né, a partir de um conhecimento técnico, ela auxilia o desenvolvimento da minha planta de forma adequada. Então, eu tenho podas de floração, de formação, de limpeza. Às vezes, eu também posso ter algum tipo de poda drástica, dependendo do estado que a minha planta se encontra. Então, também busco ter alguém especializado para poder estar fazendo as podas das minhas plantas. Claro, Jéssica, eu necessito sempre estar contratando um profissional. Ao longo do tempo, pessoal, que vocês vão estar lidando com as plantas, você acaba conhecendo elas e entendendo elas, as necessidades dela, vamos falar assim, de maneira geral. Então, chega um momento que você consegue fazer algumas coisas, mas eu vou ter situações que eu vou estar necessitando de um profissional para estar me auxiliando no cuidado e manutenção do meu jardim. No nosso dia a dia, eu tenho ferramentas extremamente fáceis de estar lidando com o meu jardim e que são quase que itens obrigatórios eu ter quando eu pratico a jardinagem. Eu falo a questão de você ter um canivete, uma tesoura de poda, um carrinho de mão, seja uma ancinha, uma pá, uma enxada, uma vassoura também, a questão de peneira, mangueira e regadores para estar te auxiliando na irrigação. Então, são ferramentas bem básicas que a gente encontra em qualquer lugar e vai estar te auxiliando a fazer uma poda, a fazer a extração de plantas daninhas, a estar te auxiliando a fazer uma adubação, até mesmo a tua própria irrigação. Então, quem for te auxiliar, dependendo do nível que está o teu jardim, seja um vasinho, seja vários, ele também vai te dar dicas e cuidados de você tá tendo com as suas plantas. E aí? Eu falei várias coisas para vocês, né? Mas tem um questionamento que está na cabecinha de vocês. Tá, Jéssica, mas aí, como começar? Da onde eu começo? Outro questionamento é, por onde eu começo? Então, esses questionamentos, pessoal, eles são bem simples, são bem básicos. Eles, de fato, acontecem porque a gente fala bastante do cuidado, da manutenção, que eu tenho que ter esse contato com a natureza, que é saudável, é bom, que ele vicia. Uma coisa que eu brinco muito, né, é a questão de você ter uma plantinha hoje, no outro dia você quer 1000. Então, cada vez mais que você começa a lidar com plantas, você vai sempre estar querendo aumentar o teu contato com as plantas, porque é algo prazeroso. Que nem eu venho mencionando para vocês, o cuidado lá da sementinha até ver minha planta crescer, ela me dá mais vontade de ter outras e aumentar o quantitativo de plantas que eu tenho. Isso também é normal. Mas vamos lá, por onde começar e vamos lá. Quanto à questão das espécies. Então, a primeira coisa, eu tenho que pensar também quais são as espécies que eu posso estar iniciando a minha prática da jardinagem para minha planta terapia. Primeiramente, eu escolhi para vocês algumas espécies devido à sua rusticidade. Elas têm um fato quanto a isso, a questão de serem bem resistentes ao descuido e também o esquecimento dos principiantes na arte da jardinagem. Elas também eu as escolhi devido ao fato de a gente encontrar elas com alta facilidade em qualquer lugar que você esteja e principalmente o fato de não serem caras, porque esse também é outro fator que as pessoas colocam como empecilho de não ter plantas, né? Eu achei aquela orquídea tão linda, ela tem uma flor tão linda, porém ela é cara. Ou, eu gosto de planta, mas eu gosto de planta que dá flor o tempo todo. Mas aí, você sabe o que está por trás disso tudo, de todos os insumos para aquela planta estar custando aquele valor, ou os insumos que eu tenho que gastar até minha planta estar florindo constantemente. Então, essas plantas que eu estou trazendo para vocês, elas são de bem fácil a questão do seu cultivo e da adaptação em qualquer local. Eu trago para vocês, primeiramente, a agave. Nós temos diferentes espécies de agave. Ela é uma planta bem rústica, bem adaptada
em várias regiões. Aqui na questão, quando eu falo a questão de Roraima, ela é extremamente adaptada ao nosso clima. A gente consegue encontrar, não só aqui, mas em outros estados, encontrar ela com facilidade nos jardins. E também ela tem uma exuberância muito grande. Eu tenho agaves de diferentes tipos, cores e formatos. E elas têm um embelezamento muito grande. O estilo de jardim desértico utiliza bastante essa planta. Então, muitas pessoas chamam ela de agave, piteira, pita ou piteira azul. Também depende qual é a espécie. Ela é uma planta arbustiva, ela tem um aspecto arbustivo. Claro, eu vou ter algumas agaves que seu crescimento ele é mais lento, mais demorado, ele tem um tamanho menor. Eu vou ter agaves até mesmo de 1,80 m. Então, vai variar muito conforme a espécie que eu estou lidando. O bom da agave, ela tem um ciclo de vida perene e dependendo de quando ela chega na fase adulta, ela tem um perfilhamento muito grande. Claro, eu vou ter algumas espécies que vai ter um perfilhamento menor, vai me dar menos mudas. Mas ela se encaixa, uma planta de sol pleno. Ela gosta também de solos drenáveis, enriquecido com matéria orgânica e irrigado principalmente nos primeiros meses após o plantio. Quando ela já está adaptada, a gente já não tem tanta preocupação com a sua irrigação. Ela começa a se tornar mais resistente. Porém, ela já não tolera ambiente encharcado. A gente também tem que ter cuidado. Não é porque ela se adapta quando ela está com pouca água, que ela também vai gostar de excesso de água. Então, tem que ter esses dois cuidados. Então, como é que eu vou fazer a multiplicação da minha agave? Ela tem o perfilhamento de mudas ao redor da sua base, que a gente vai estar fazendo a separação dele. Eu também vou ter a questão de mudas na haste floral após a floração. Também posso estar fazendo essa separação. Então, eu separo pela haste floral, ou eu posso estar fazendo a separação da muda que vão estar surgindo na base da planta, faço o seu arranquio e vou estar semeando, plantando em outro recipiente. Comigo ninguém pode. A gente vê bastante ela também dentro do paisagismo. Ela é uma planta que as pessoas utilizam muito para jardim de inverno ou plantas para dentro das residências. Ela é uma planta muito bonita. Hoje eu tenho a questão de melhorias dessa planta. Eu tenho diferentes formatos e cores dela. Ela é uma folhagem. Questão da luminosidade, ela tanto se dá bem para uma luz difusa quanto meia sombra. Algumas você aos poucos adaptando também, ela consegue se adequar num local que tenha sol pleno, mas tem que ter um pouquinho de cuidado essa adaptação dela. Ela também tem um ciclo de vida perene. Então, para a recomendação de modo geral, ela pode ser cultivada tanto a meia sombra ou sombra total. Sombra total, posso estar trabalhando nela também dentro da residência. Ela é boa, ela se dá bem em substrato com matéria orgânica e regas regulares. Ela também é bem resistente à questão de falta de água. Então, caso você esqueça de estar regando só comigo, ninguém pode. Ela consegue se aguentar ali um pouquinho. Ela se multiplica por estaquia. Porém, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a comigo ninguém pode, porque ela é uma planta bastante tóxica. Então, se você tem animais domésticos e crianças pequenas, é bom a gente também ter muito cuidado devido a esse fato dela ser uma planta tóxica, tá bom? Eu recomendo bastante para os iniciantes, né? É a Dracena. Ela é uma planta que tem diferentes espécies. Cada uma tem a sua peculiaridade, que é quanto à sua beleza. De modo geral, para mim, todas elas são bem lindas. Eu acho ela uma das plantas de maior facilidade de você cultivar ela. Com ela não tem muito segredo. Ela, principalmente pelo fato dela ter uma ampla fase de adaptação. Então, ela tolera de regiões quentes a regiões frias. Ela é bem adaptada. Ela é uma planta que, se você cultivar ela em sol pleno, em ambiente aberto, plantado diretamente no solo,
ao longo dos anos, ela consegue se desenvolver, dependendo da sua espécie, até 9, 10 metros. É uma planta que cresce bastante. Claro, eu tenho espécies que vão crescer um pouquinho menos que outras, né? Ela é uma planta de ciclo perene. Ela tanto vai tolerar o ambiente de meia sombra, a sombra, até mesmo aquele de luz, aquele de sol direto, que vai estar em sol pleno o dia todo. Então é uma planta que você também consegue fazer essa adaptação dela em todos os locais da sua casa. É uma planta que eu não vou ter tanta preocupação com a questão do cultivo dela. Ela é uma planta que vai precisar de matéria orgânica, irrigação regularmente. Quanto à irrigação, caso você venha se esquecer de irrigar a sua planta, ficar alguns dias sem irrigar ela, é uma planta que tolera a falta de água. Porém, o substrato encharcado acaba fazendo mal a ela e você pode acabar perdendo a sua planta também. Eu tenho que ter cuidado com a questão da espada de São Jorge. Ela é uma planta que tem uma beleza única. Ela é de fácil acesso, então eu consigo encontrá-la com facilidade no mercado, além também de não ter um custo tão elevado. Então, ela é uma folhagem que também é bem adaptada com a questão para o local que ela vai estar sendo colocado. Ela tolera climas quentes a climas úmidos. Ela é uma folhagem que vai ter, você pode colocar ela tanto no sol pleno quanto a meia sombra. Mas, Jéssica, eu já vi a espada de São Jorge dentro da residência, né, no escritório. Sim, gente, também posso estar trabalhando ela com sombra total. Porém, a minha planta, ela requer luminosidade. Então, o que acontece? Eu vou ter que tirar ela dentro do local fechado e vou estar levando ela para um ambiente no qual ela pegue luz solar. A não ser que no ambiente que você vai estar inserindo ela, tem uma porta, uma janela que ela consiga receber luminosidade. Caso não, você vai ter que estar fazendo a remoção dela de dentro do imóvel para fora de 1 a 2 vezes por semana, pelo menos. Elas resistem à falta de água, ao frio e até mesmo ao calor. E ela não é tão exigente quanto a questão da fertilidade. Então, ela é bem adaptada às situações extremas mesmo. Então, eu consigo multiplicar a espada de São Jorge pela divisão das suas toceiras, ou quando a minha planta matriz ela forma muda completa com folha, rizoma e raízes. O que a gente recomenda o cultivo é a questão da jiboia. Ela é uma planta bem diferente, né, das outras. Ela é uma planta que também é extremamente linda. Das plantas que eu recomendei até agora, a jiboia é uma que tem um custo um pouquinho maior que as outras, mas ela também é de fácil aquisição no mercado. Ela é uma planta que já não necessita tanto do sol pleno, a não ser que você adapte ela aos poucos ao sol pleno, mas ela tem a tendência a ficar melhor em meia sombra. Ela é uma folhagem que embeleza muito o tronco das árvores e ela tem um ciclo de vida perene. Ela se multiplica através disso daqui, então faço estacas dos seus ramos. Então, também posso cultivar ela tanto no substrato quanto em água. Então, eu tenho algumas pessoas que cultivam a jiboia, as estacas, dentro da água. Ela vai, aos poucos, soltando as raízes. Assim como a espada é a lança de São Jorge. Algumas pessoas têm um hábito de se eu tenho a espada, eu tenho que ter a lança. Então, sempre tem as duas em conjunto. Uma forma da lança que chegou no mercado e tem uma aceitação muito grande é o tranceamento da lança de São Jorge. Então, esse trançar aqui da lança. Esse trançar aqui, ele acaba dando uma melhoria, não vou falar que uma melhoria, mas ele acaba gerando um aumento do custo dessa planta devido a esse trançamento. Ele não é tão fácil quanto a gente imagina, né? E também tem as que é mais fácil eu conseguir fazer esse trançamento do que outras. Vai depender também da espécie da minha lança de São Jorge. Ela é uma planta, assim como a espada, extremamente adaptada, de regiões mais quentes a regiões mais frias. Ela tanto tolera uma meia sombra, quanto a sol pleno. Ela tem um ciclo.
A lança de São Jorge, ela também tem um ciclo perene. Elas, por mais que se adapte a regiões de clima quente e frio, elas têm a preferência de climas quentes, mas vão estar se adaptando ao clima frio. Elas se multiplicam assim como as espadas, por separação das mudas vão estar se formando junto à planta-mãe. O lírio da paz é outra planta bem adaptada, porém ela requer um pouquinho mais de cuidados que as já mencionadas, como a questão da luminosidade, ela não tolera tanto sol pleno, ela tem a tendência de ter queima das suas folhas, apesar de ser uma planta de ciclo de vida perene, eu tenho que ter cuidado quanto a isso, a questão do seu sol. Ela é uma planta também que não vai estar tolerando frio, então regiões de clima frio tem a tendência de não encontrar com facilidade essa espécie, apesar de eu ter algumas outras mais adaptadas ao longo do tempo, e também vou estar multiplicando essa planta através da divisão da sua trapoeraba ou trapoeba, essa daqui no caso é a trapoeraba roxa. Ela é extremamente utilizada na forração de jardins, e dentro das cidades também ela é utilizada na questão do paisagismo urbano. Então, aqui em Boa Vista, a gente encontra ela nos jardins da nossa cidade com uma imensa facilidade. A trepoeraba, ela é bem adaptada, questão da luminosidade, desde as meia sombra, até mesmo ao sol pleno. Ela é uma planta que não cresce muito, ela cresce até 40 centímetros, e ela também tem um ciclo de vida perene. Ela é uma planta extremamente adaptada, a gente pode estar multiplicando ela naturalmente por semente ou por estaquinhas, por estaca no caso, né? E ela forma excelentes bordaduras. Então, a gente utiliza bastante ela em forrações nos jardins ou em floreira, fazendo a composição com algumas outras plantas. Eu tenho o costume de utilizar ela juntamente com a espada de São Jorge para fazer a forração do vaso. Vocês que ela é uma planta extremamente rústica e você consegue encontrar de diferentes cores. É a questão da vinca. Ela também é muito utilizada dentro do paisagismo urbano das cidades. Aqui em Boa Vista a gente também encontra bastante dela nos jardins da nossa cidade. Então ela é uma planta que ela tem um ciclo de vida bienal, apesar de ser perene, né? Ao longo do tempo, se você não tiver cuidando dela, fazendo a manutenção dela de forma adequada, ela começa a ficar bem deficiente para você recuperar, tem um custo bem elevado. Então, tem a tendência nos jardins as pessoas fazerem a remoção total da planta e fazer o plantio de novas mudas. Ela é uma planta que cresce até 30 centímetros, então ela é bem utilizada mesmo para a questão da forração. Então, ela se adapta tanto a um sol pleno quanto a meia sombra, apesar dela estar tolerando a meia sombra. Ela se desenvolve melhor quando cultivada em sol pleno. Eu também vou estar multiplicando a vinca através de sementes ou de mudas que vão estar se formando próximo à planta-mãe. Então, pessoal, eu mostrei para vocês a indicação de plantas bem rústicas, que vocês conseguem encontrar com facilidade, que não tem um custo tão elevado na sua aquisição, e a manutenção dela também da manutenção delas também é bem simples. Agora a gente está adentrando uma outra vertente dentro da plantoterapia, que tem crescido demais nos últimos anos. Aqui em Boa Vista, nos últimos 5 anos, ele tem crescido muito. A gente tem encontrado bastante cultivadores de cactos e suculentas. Todo iniciante da área de cultivo de cactos e suculentas sempre escuta essa frase, que todo cacto é uma suculenta, entretanto nem toda suculenta é um cacto. Essa imagem que eu trago para vocês aqui é uma imagem do cactário roche. O cactário roche ele fica localizado na cidade de Imigrantes do Rio Grande do Sul. Ele é o maior cactário da América Latina e um dos maiores do mundo. Ele é um cactário bem completo, tem uma diversidade muito grande de plantas. Quando a gente pensa em cultivar cactos suculentos, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão da facilidade da manutenção e do cuidado dessa planta. Por ela ser uma planta menor, ela vai ocupar menos espaço e vai dar também um trabalho menor que comparado àquelas que eu já demonstrei para vocês. Então, os cactos eu consigo encontrar ali no mercado, não só aqui em Boa Vista, mas em outras cidades
numa ampla faixa de preço. Então, eu tenho um cacto variando a partir de R$2, R$3, e eu vou ter espécies, dependendo da sua raridade e outros fatores, ultrapassando R$1.000. Então, isso é algo bem variante, é uma faixa de preço bem ampla. Então, tem muitas pessoas que têm cactos suculentas e costumam trocar com maior facilidade, até mesmo para estar aumentando as suas espécies. Eu, por exemplo, eu tenho uma estufa, eu tenho em torno de 110 a 120 espécies diferentes. Eu já venho cultivando cactos há 2 para 3 anos. Então, que nem eu falei para vocês bem no início, o cultivo com as plantas, ele tem uma tendência de nos viciar, porque você vê uma planta, você quer 2, você quer 3, você quer 10. Então, eu comecei com os cactos e as suculentas. Hoje eu cultivo bem mais cacto do que suculenta. E eu passei a plantas maiores. Então, eu tenho mandacarus, eu tenho brasilienses, eu tenho a questão de dracenas, cicas e outras plantas que eu estou cultivando nesses 3 para 4 anos ao todo de contato com plantas. Então, os cactos, eles têm crescido bastante no mercado, principalmente como um hobby, por muitas pessoas acharem uma beleza única que essas plantas têm e se transformam em verdadeiros cactomaníacos. Aqui também alguns exemplos de suculentas. Essa daqui eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, essa espadinha de São Jorge. Eu tenho as rosas de pedra, tenho as estivérias, elas também têm uma beleza única e elas ganham bastante mercado. Quando eu comparo o cultivo de cacto suculenta com o que eu mostrei para vocês, eles têm grande peculiaridade, a questão da sua manutenção e dos seus cuidados. Quanto à questão de irrigação, adubação, ele acaba se tornando um pouco mais frequente do que aquelas outras. Ela requer bem mais cuidados, então tenho que ter bastante cuidado com a irrigação para me não irrigar demais. Quando a gente começa a cultivar cacto suculenta, é mais normal ainda eu ter mais perdas até eu encontrar a forma correta de fazer a irrigação. Acontece muito das pessoas matarem, né, os cactos e as suculentas por falta ou excesso de água, bem comum. Não se preocupem. Mas é algo que não só vem crescendo, né, quanto à questão do seu cultivo, mas da divulgação. Por quê? Porque os cactos, cada vez mais, eles têm ganhado a fama de resistirem à falta de água. Então, como eu falei para vocês, é normal as pessoas acabarem perdendo algumas plantas de cacto suculenta devido ao excesso à falta de água. Mas é mais normal ainda você acabar perdendo pela falta de água. Então, vai depender bastante da região que você está alocado. Eu, por exemplo, aqui em Boa Vista, Roraima, tem pessoas que, dependendo do seu ambiente que tem as suas plantas, seus cactos, suas suculentas, eles fazem irrigação de 3 a 4 vezes por semana, tem aqueles que irrigam todos os dias, tem aqueles que irrigam mais de uma vez ao dia, depende muito como está a temperatura e a umidade das suas plantas. Eu por exemplo, eu irrigo as minhas plantas dia sim, dia não, devido à questão da necessidade de água, que eu faço aquele mesmo exemplo que eu mostrei para você, daquela mesma dica do palitinho. Então, eu faço a amostra em algumas plantas, que como todas elas ficam no mesmo ambiente, e daí eu já vou irrigar todo mundo. Quando a gente fala do cultivo dos cactos suculentas, as principais dicas é a questão da luz solar. Então, as suculentas, elas precisam de luz solar para poder crescer, saudáveis. Os cactos são bem mais resistentes que as suculentas à luz solar. E há espécies de cacto que também não tolera tanta luz solar direta. Também eu tenho que ter cuidado. Então, a gente consegue encontrar, no caso, quando você compra, você tem uma tendência maior de ter mais dúvidas, de perguntar se é uma planta para sol, se é uma planta para sombra, no caso, se é o cacto para sol, para sombra, como é que eu cuido dele. Então, você acaba adentrando muito mais fácil ao mundo dos cactos e das suculentas, que ando comparado àquelas outras que eu mostrei para vocês. Então, de modo geral, quando a gente fala de luz, no caso, para você que está iniciando nesse cultivo, a gente tem a tendência de indicar para as suculentas, assim como os cactos,
estarem no ambiente com luz parcial, a meia sombra, e aos poucos para os cactos você está adaptando ele para um sol pleno, caso você vá deixar ele no sol pleno, caso não, um ambiente com meia sombra também acaba sendo eficiente, só que eu tenho que ter cuidado da resposta que o meu cacto e minha suculenta vai me dar. Às vezes ele acaba demonstrando que ele está necessitando de mais luz do que os outros, então também tenho que estar observando constantemente eles. Eu também tenho a questão do substrato, ele é uma particularidade muito grande dos cactos suculentas, porque eu vou ter cactos que ele não vai tolerar um substrato mais orgânico, bem orgânico. Eu tenho outros que já vai necessitar de um substrato mais orgânico. Isso também vai depender da região que você está alocado. Eu falei bastante para vocês esse termo substrato anteriormente, mas o substrato, o que é isso, né? Ele é um nome que a gente utiliza para o meio físico que vai estar dando a sustentação às raízes das plantas. Então, o substrato nada mais é do que o material que a planta vai estar utilizando como meio de crescimento, ou seja, é o meio que ela vai estar se fixando a planta no vaso. Então, eu tenho diferentes composições de substrato. Então, ainda quando a gente fala de substrato, você pode partir de dois princípios. O primeiro, eu fazer a aquisição do substrato pronto em casas comerciais que fazem a venda desse produto, ou eu mesmo estar fazendo a composição do meu. De início, é mais prático você comprar um pronto e aos poucos isso serve para também qualquer tipo de planta, né? E aos poucos você for adaptando o que você vê que é melhor para as suas plantas. Quanto à irrigação, é tudo aquilo que a gente já falou. Não só para cacto e suculenta. Eu tenho 3 formas, basicamente, de frequência de irrigação, seja uma vez por semana, cada 15 dias ou uma vez por mês. Aqui em Roraima, por ser um pouquinho mais quente, depende muito, é bem variado. Então, a gente vai para aquela mesma dica que eu já repassei a vocês quanto ao palitinho de picolé ou de churrasquinho. Outro ponto-chave no cultivo de cactos suculentos é a questão da adubação e do replantio. Então, a gente tem que ter um cuidado também com a adubação dessas plantas. A gente tem a facilidade de encontrar adubos específicos para cactos e suculentas. Um dos mais conhecidos é o Forte Cacto, um fertilizante líquido, que a gente dilui ele na água. A gente tem a tendência de fazer essa adubação durante a primavera e o verão. O replantio, ele é feito, dessas mudas é feito caso o desenvolvimento da planta esteja muito grande, né? E o copo ou o recipiente que ela esteja, o vaso, seja muito pequeno. Então, a planta tem bastante raiz, ela não tem mais para onde ir e começa a ter pouco substrato, então ela começa a limitar o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que fazer a troca desse recipiente com urgência. A indicação da planta terapia, você pode estar colocando na sua rotina, no seu meio, é o cultivo de bonsais. Uma frase que eu gosto muito quando eu falo dos bonsais é que o bonsai ele não é uma corrida nem um destino, ele é uma viagem interminável. Que o bonsai, a prática do bonsai é uma arte. Então, a planta de bonsai, ela é uma miniatura de uma planta da natureza. Ela é uma réplica, só que num tamanho compacto, digamos assim. Então, tem diferentes espécies. Eu não tenho plantas de bonsai ou para bonsai. Eu tenho plantas que eu posso aplicar a técnica de bonsai. Então, anteriormente eu mostrei uma buganvília, aqui eu tenho uma jabuticabeira, eu tenho uma crassula jade, que é uma suculenta, eu tenho procumbens, eu tenho jasmim. Então, são plantas que eu consigo aplicar a técnica de bonsai, que o bonsai nada mais é do que plantas cultivadas em vasos. Então, ela é a mesma planta que eu encontro na natureza, porém, eu tenho que aplicar todas as técnicas para me fazer a manutenção dela dentro do que é o bonsai. Então, eu vou ter que adubar, eu vou ter que fazer poda, eu vou ter que fazer limpeza, trato cultural, assim como as outras. Entre as outras indicações, também para a planta terapia, é a utilização de hortas domésticas. Então, também dentro da planta terapia, eu tenho a preocupação do que eu estou me alimentando, então eu não penso só na melhoria da minha mente, eu penso na melhoria do meu alimento.
Então, como eu falei para vocês lá no início, o fato de eu pegar, semear uma semente, ver ela germinar, crescer, se desenvolver, ela gerar esse ciclo de vida dela, me traz uma melhora muito grande. Agora imagine eu associar isso a uma planta a qual eu vou me alimentar. Então, acaba sendo uma outra terapia dentro da planta terapia. Então, você vê todo um ciclo de vida no qual você vai estar se alimentando. E os resíduos vegetais, você ainda pode estar inserindo numa composteira doméstica. Então, eu tenho um cultivo de alface, de rúcula, de coentro, de salsinha dentro da minha hortinha doméstica. Posso ter canteiros com ervas aromáticas, como arruda, alecrim, que são de fácil aquisição no mercado. E fora que você consegue encontrar as sementes dessas plantas com uma facilidade muito grande. Outra indicação quanto aos tipos de jardim, eu moro num ambiente que eu não tenho muito espaço. Gente, a gente trabalha com jardim vertical tranquilamente. É fácil a gente encontrar o material para poder fazer ele. Eu posso ir trabalhando com vasos aderidos na parede, fixados na parede. Posso ir trabalhando com placas também. Então, vocês estão vendo que, de modo geral, a planta terapia ela tem uma versatilidade muito grande. Vai depender muito do que você vai começar, ou melhor, de como você vai começar. Como você vai sair daquela zona de conforto no qual você coloca dificuldades para você dar o primeiro passo. Eu não vou falar, eu recomendo, né? Eu costumo falar, dê a sua primeira chance, dê uma primeira chance para você. Compre uma planta, compre um cacto, compre uma suculenta ou qualquer outra planta que você tenha gostado dela, tenha achado ela linda, que você ficou maravilhado com ela, comece a cuidar dela, só uma plantinha. Aos poucos você vai ver que essa uma plantinha vai se multiplicar cada vez mais e você não vai mais parar, porque a gente costuma falar bastante, quando você é mordido pelo bichinho das plantas, é uma coisa que não tem fim, você só quer cada vez mais. E você passa a fazer amizades, a criar um ciclo de amizade de pessoas que também cultivam plantas e começam a trocar plantas entre si. Então, por isso que a gente fala bastante que a planta terapia tem essa afetividade com as pessoas. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Na verdade, eu tenho muito mais para falar de planta terapia. É um assunto que eu me empolgo bastante. Eu gosto de falar. Eu pratico a planta terapia na minha casa. Vocês vão ver que você iniciar o teu primeiro contato com a natureza, com a tua primeira planta, você não vai mais parar e vai querer cada vez mais. É algo extremamente gratificante. Eu sei que vocês têm perguntas, têm dúvidas, por isso eu deixo meu contato para vocês estarem procurando mais informações, para tirar qualquer dúvida que ficou. E aqui eu trago para vocês os meus contatos, meu currículo Lattes, meu e-mail e minha rede social. O Instagram Agrobox, a aprendizagem de soluções, é a caixinha de soluções do agro. Lá eu divulgo um pouco do meu trabalho através de dúvidas, questionamentos e perguntas, né, de modo geral, não só dos meus alunos, mas de quem envia direct ou faz pergunta na própria página. Eu dou dicas de cultivo de plantas e também da própria planta terapia. Então, vocês podem estar seguindo lá e entrando em contato. Para finalizar nossa palestra, eu vou deixar para vocês uma frase que, desde que eu comecei a trabalhar a planta terapia, para mim ela tem sido mágica e eu transpasso ela para meus alunos e para qualquer pessoa que eu falo de planta terapia. Eu digo muito que o ato de cultivar uma única planta, ela já traz consigo a magia que transforma a sua alma. Então, por isso que eu falo, comece com uma planta, que posteriormente você vai ver quantas você vai ter. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e parabéns à comissão pela organização do evento.